Olha a dica, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Richter e na aula de hoje nós vamos trabalhar a Lei 12.594 de 2012. Uma lei aí muito importante que vai estar na sua prova. E eu espero que com essa aula de hoje você já adquira ferramentas importantes para que na hora da prova você marque com certeza a opção correta. Beleza, galera? É sempre importante lembrar que o Olha a Dica não tem aqui a pretensão de adentrar a conceitos doutrinários, conceitos jurisprudenciais acerca do tema, e sim poder explicar para vocês de uma forma mais clara, através de esquemas e forma de memorização mais clara, a estrutura principal da lei. Tudo bem? Vem comigo? Olha só. Galera, a Lei 12.594 de 2012, ela tem basicamente dois objetivos. O primeiro deles é instituir o SPRINASE, certo? O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e regulamentar a execução de medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Nos termos da lei, ela diz assim, olha só. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Mas aí alguém pode perguntar, Daniel, o que é ato infracional? Galera, o ato infracional é quando uma criança ou adolescente pratica ato previsto na legislação penal como crime ou contravenção penal. Então quer dizer que essa criança ou esse adolescente, quando da prática de algum ato previsto como crime ou contravenção penal, não responde por crime. Não é a nomenclatura que se dá. A nomenclatura que se dá para essa criança ou adolescente, sujeito especial de direito, é ato infracional. Essa é a nomenclatura que se utiliza, beleza? E a criança, galera, a gente vai lembrar que ela tem de 0 até 12 anos incompletos, enquanto o adolescente tem entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Tudo bem? Juridicamente falando, esses são os conceitos de criança e adolescente. Beleza? Daniel, e como que se dá a responsabilização de determinados atos praticados por criança e adolescente? Olha só. Galera, criança e adolescente pratica ato infracional. Já vimos isso. Quando esses maiores de 18 anos, quando os imputáveis que a gente fala, cometem crime ou contravenção penal, eles vão responder por sanções, vão estar sujeitos às sanções penais. Galera, a criança, quando comete ato infracional, ela não é responsabilizada. A gente não trata assim, responsabilização da criança. Contudo, essa criança, se necessário for, pode sofrer alguma medida protetiva, pode ser aplicada para essa criança uma medida protetiva. Olha só o nome, protetiva. Para a gente poder proteger essa criança, os direitos fundamentais dessa criança, de acordo com as circunstâncias que se deu esse ato infracional ou que se deu, às vezes, algum crime contra essa criança. Beleza? Já o adolescente, se necessário for, quando da prática do ato infracional, ele está sujeito a medidas socioeducativas. Beleza? E olha o nome, galera, socioeducativas, que são as medidas lá previstas no artigo 112 do ECA. Galera, as medidas socioeducativas, elas têm caráter predominantemente pedagógico, diferentemente das sanções penais, que têm caráter predominantemente retributivo e preventivo. Né? Aqui a gente está falando de ressocialização, de poder trazer de novo esse adolescente para a sociedade, para que ele possa viver novamente em sociedade de uma forma harmoniosa e em consonância com determinados princípios que todos os cidadãos devem, princípios de respeito ao próximo, que todos aqueles cidadãos que vivem em sociedade devem primar, né, devem utilizar no seu dia a dia. Beleza? Galera, olha só. Eu fiz um esqueminha para vocês, importante para você lembrar na hora da prova, tá? Então fica ligado na hora da prova, caneta na mão e anota comigo, olha só. Lembra que criança é aquela de 0 até 12 anos incompletos. Já o adolescente é o de 12 completos até os 18 anos também incompletos, tudo bem? Esse é o adolescente. Quando da prática de um ato tipificado como crime ou contravenção penal, esses a gente chama de ato infracional e não de crime, certo? Crime e contravenção penal, quem vai poder praticar são os maiores de 18 anos. E estarão sujeitos a sanções penais. A criança, quando necessário for, poderá ser aplicada, né, para essa criança uma medida protetiva, para que se proteja os direitos dessa criança. E o adolescente, mais uma vez, se necessário for, pode
pode estar sujeito a medidas socioeducativas, tá? Não é a regra, galera. Tá? Não quer dizer que se ele cometer um ato infracional, de cara já vai ser aplicado nesse adolescente uma medida socioeducativa, beleza? Vai depender de cada caso, da situação do caso concreto. Às vezes nem é necessário uma medida socioeducativa. Como eu falei para vocês, a medida socioeducativa tem um caráter eminentemente pedagógico, predominantemente pedagógico, para que a gente possa ressocializar, reintegrar esse adolescente à sociedade de uma forma positiva, para que esse adolescente se conscientize do erro que fez e possa novamente viver nos parâmetros normais, sociais. Tudo bem? E é isso, galera. Muito importante as medidas socioeducativas, porque elas serão objetos de estudo muito importante no próprio SINASE e no ECA também. Tá? As provas de concurso normalmente exploram muito essas medidas socioeducativas. Mas, bom, antes da gente entrar aqui nas regulamentações acerca das medidas socioeducativas, vamos entender quais são elas, né? Olha só, elas estão previstas no ECA, certo? No artigo 112 do ECA, e elas são 6, beleza? Muito importante na hora da prova a gente ter memorizado quais são, certo? Eu vou falar uma por uma e daqui a pouco eu vou dizer um esqueminha legal para vocês lembrarem lá na hora da prova, ok? A primeira delas é a advertência, medida socioeducativa que se aplica na hora, quando na frente do juiz, ou por ele ou por alguém, ou por ele designado, alguém por ele designado. Obrigação de reparar o dano, quando se repara, tem que se reparar o dano, quando possível for, se repara o dano que esse adolescente causou para alguém, né, para um sujeito de direito. Prestação de serviços de comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e a internação. Galera, é bom lembrar que a internação e inserção de regime de semi-liberdade são medidas socioeducativas de caráter excepcionais e a internação de caráter excepcionalíssimo. Só nos últimos casos realmente que a gente vai se poder aplicar uma medida socioeducativa de internação educacional, beleza? Galera, como é que eu vou lembrar isso na hora da prova, Daniel? Olha só, tem aqui um esquema legal, tá? Então são 6 e eu tenho que lembrar quais são essas 6, porque muitas questões de prova, cerca de 50% a 60% das questões, elas vão cobrar justamente só isso, só cobrar do candidato o conhecimento de quais são elas. Básico assim, beleza? Então, como é que faz pra gente lembrar na hora da prova? Olha só, o pai Liu vai lembrar a gente. Se cair na hora da prova, você vai lembrar do chinês legal, desse senhor chinês que foi quem me ensinou. E falou bem assim, Daniel, lembre-se do pai Liu na hora da prova, porque as medidas socioeducativas são P de prestação de serviço à comunidade, A de advertência, I de inserção de regime de semi-liberdade, L de liberdade assistida, I de internação e O de obrigação de reparar o dano, beleza? Então, se cair na hora da sua prova, lembra, o pai Liu vai lembrar, vai salvar a gente na hora da prova e você vai acertar com certeza. Galera, recapitulando então o que a gente acabou de ver. Nós vimos que criança e adolescente, quando praticam um ato previsto na legislação como crime ou contravenção penal, eles cometem, na verdade, ato infracional. E quando adolescente, especialmente, quando ele comete ato infracional, ele estará sujeito a medidas socioeducativas. Não quer dizer que se ele cometer um ato infracional, necessariamente ele vai receber uma medida socioeducativa. Contudo, ele está sujeito a essa medida socioeducativa, que tem caráter predominantemente pedagógico. Inclusive, a gente viu quais são elas, aquelas lá elencadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Olha só, agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não regula como serão executadas essas medidas socioeducativas. E aí, alguém pode me perguntar, Daniel, se o ECA não regula, quem que regula as medidas socioeducativas, a execução das medidas socioeducativas? E aí, galera, onde é que está isso, né, na lei? E é justamente a nossa Lei 12.594 de 2012, que já falei para vocês, tem como objetivo instituir o SINASE e regulamentar a execução das medidas socioeducativas, que são aquelas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Nos termos da lei, inclusive, já vimos também, beleza? Daniel, mas e aí? O que é o SINASE? Instituiu o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo? O que é isso? Galera, o SINASE, ele é o conjunto de princípios, critérios e regras relacionados a medidas socioeducativas, beleza? Somados por meio de adesão
a sistemas estaduais, distritais e municipais, bem como planos, políticas e programas de governo de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, aquele adolescente que cometeu um ato infracional, beleza? Então, a soma desses princípios, critérios e regras relacionados a medidas socioeducativas, mas somados por meio de adesão a sistemas estaduais, distritais e municipais, planos de política de programas de atendimento do adolescente em conflito com a lei, resultam no SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, beleza? Nos termos da lei, vem comigo e diz assim, olha só. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios que envolvam a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipal, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Beleza? Galera, e quais são os objetivos do SINASE? Primeiramente, a gente vai lembrar que objetivos das medidas socioeducativas. Olha só, os objetivos da medida socioeducativa são 3 que a gente vai ter que lembrar na hora da prova. Eles são previstos lá no artigo 2º, salvo engano. Olha só. Responsabilização do adolescente quanto às consequências do ato lesivo praticado por esse adolescente. Então, responsabiliza-se esse adolescente. Ele não fica, vamos dizer assim, impune, certo? Um dos objetivos da medida socioeducativa é justamente fazer com que esse adolescente se conscientize do erro que fez. Inclusive, sempre que possível for, incentivar a reparação do dano. Incentivar a retratação desse adolescente para com a pessoa com que ele cometeu esse ato, né, esse ato infracional. Tudo bem? Então, responsabilização é o nosso primeiro objetivo das medidas socioeducativas, tá? Olha só, o segundo. Integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio de cumprimento do seu plano individual de atendimento, que é o PIA, que mais à frente, nas nossas próximas aulas, nós vamos tratar de como que se aplica, o que é o PIA e etc. Também é um assunto muito importante e está nas nossas próximas aulas aí. Fica ligado, tá? Olha só. Galera, o objetivo da integração social nada mais é do que reintegrar. O objetivo é reintegrar esse adolescente em sociedade, na sociedade, certo? Por meio de... Lembra que eu falei que as medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico? Então, durante o cumprimento da medida, esse adolescente ele vai passar por escolarização, ele vai passar por profissionalização e fazendo com que esse adolescente, quando ele volte para a sociedade, quando ele seja integrado novamente na sociedade, esse adolescente possa ter valores, ter virtudes necessários para viver em sociedade, assim como as pessoas, ao menos, deveriam ter. Tudo bem? Então, esse é o objetivo principal da integração social. Quando a gente ressocializa esse adolescente de uma forma que ele consiga viver em harmonia com os outros cidadãos em sociedade. Tudo bem? Terceiro, galera, olha só. Desaprovação da conduta infracional. O objetivo das medidas socioeducativas, galera, não é a gente punir o adolescente. Desaprovar o sujeito, o autor, assim como acontece nas medidas sancionatórias, né, nas medidas de sanções penais, beleza? É bom lembrar que as medidas socioeducativas, elas são sanções sim, pois elas inclusive podem restringir direitos fundamentais, como a gente já falou aqui anteriormente. Contudo, essas sanções elas têm natureza primordialmente, essencialmente de caráter pedagógico. Beleza, galera? Então, quando a gente fala assim, desaprovar a conduta, o que a medida busca? Ela busca conscientizar esse adolescente de que aquele ato que ele fez foi um ato errado, não é um ato legal. Muitos desses adolescentes, galera, nem tem a possibilidade, às vezes, de acordo com o ambiente que ele nasceu, o ambiente de violência que ele nasceu, ele às vezes nem sabe muito bem diferenciar o que é certo e o que é errado. E a desaprovação da conduta visa ensinar para esse adolescente que isso é uma coisa errada de fato, certo? Lembra que eu falei que, como é um caráter pedagógico, busca se conscientizar, busca ensinar esse adolescente por meio de escolarização, de profissionalização, fazendo com que ele volte para a sociedade sabendo mais do que anteriormente, antes de cumprir essa medida socioeducativa, beleza? Portanto, esqueminha legal pra gente lembrar na hora da prova, tá? Então fica de olho na dica, caneta no papel e anota aí, olha só. Galera, como é que a gente vai lembrar isso na hora da prova?
R de responsabilização do adolescente, I de integração social e D de desaprovação da conduta infracional. E isso aqui, galera, se cair na prova, quais são os objetivos das medidas socioeducacionais? Vamos lembrar que se cair isso, é o RID. Quais são os objetivos? O RID. E o RID, galera, é esse aqui, olha só que legal. Esse aqui é o nosso amigo RID. Porque se cair isso na hora da prova, vocês vão dar risada. Vão dar risada. Porque quando cai o que a gente estuda na prova, galera, é uma sensação muito boa que a gente dá risada. Fala, opa, isso aqui eu sei. Então, caiu o objetivo das medidas socioeducativas? Lembre-se do RID. Tudo bem? Galera, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Tem muito mais vindo por aí. Então, fiquem ligados no nosso canal, porque vamos trabalhar toda a Lei Sinase. Do início, que é a aula de hoje, até o final. Sempre na estrutura principal, assim como a gente viu hoje, sempre com esquemas e formas de memorização mais claras para vocês lembrarem na hora da prova. Tudo bem? Fica de olho na dica e até a próxima.